Olá, este é mais um Drop CCA chegando aí até você para a sua edificação, para que você conheça mais profundamente a Deus e a sua palavra. Nós estamos falando sobre o temor do Senhor e hoje vamos abordar a falsa compreensão sobre graça. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 4, Paulo faz algumas previsões muito sérias sobre o tempo em que vivemos hoje, nossos tempos. Ele escreveu: mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. É terrível ver que Paulo estava descrevendo a igreja e não a sociedade, pois ele prossegue no versículo 5. Eles agirão como se fossem religiosos, mas rejeitarão o poder que pode torná-los semelhantes a Deus. Fique longe também destes. Veja, eles frequentarão a igreja, ouvirão a palavra de Deus, falarão da palavra de Deus, se gabarão da graça salvadora, se dirão salvos em Cristo Jesus, mas rejeitarão o poder que poderia torná-los santos. Como eles poderiam tornar-se santos? A resposta é simples, através da graça do Senhor Jesus Cristo, A graça que vem de Deus para nós por meio do nosso Redentor. John Bevere, em seu livro O Temor do Senhor, ele diz que durante os últimos 30 anos, a graça ensinada e criada em muitas igrejas não é a verdadeira graça, mas uma distorção dela. Isso é resultado de darmos ênfase à bondade de Deus, negligenciando o temor do Senhor. Toda vez que o ensino sobre o amor de Deus não está equilibrado com a compreensão do temor do Senhor, o resultado é o erro. Do mesmo modo, quando o temor de Deus não é equilibrado com o seu amor, temos o erro acontecendo também. Em Romanos 11:12, lemos: considere, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, sim, para os que caíram, mas para com você a bondade. Precisamos ter ambos, aí equilibradamente. A graça é imerecida e ela realmente cobre, mas não é uma desculpa para pecar. A graça é uma capacitação para a obediência. Em Hebreus 12:28, lemos: retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. Graça, portanto, é uma força que nos capacita a servir a Deus de forma aceitável, com a devida reverência e santo temor.
Ela é a essência do poder que está por detrás de uma vida de obediência. Ela é a validação ou a prova da nossa salvação. Você poderia argumentar dizendo: mas a Bíblia diz, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom, é presente de Deus. Está lá em Efésios 2:8. É impossível viver uma vida digna de nossa herança no reino de Deus na nossa própria força, pois todos pecaram e estão destituídos do padrão justo de Deus. Nenhum de nós jamais será capaz de comparecer diante de Deus e dizer que as nossas obras, os nossos atos de caridade ou as nossas vidas de bondade conquistaram o direito de habitarmos no seu reino. Todos nós transgredimos e merecemos condenação. As nossas melhores obras de justiça são como trapos de imundície. Deus agiu em nosso favor, concedendo-nos o dom da salvação, por meio do dom da sua graça, uma dádiva que não pode ser conquistada. Romanos 4:4. Muitos na igreja entendem isso, mas falhamos em enfatizar o poder da graça, não apenas para nos redimir, mas também para nos conceder a capacidade de vivermos nossas vidas de uma maneira totalmente diferente. Em Tiago, capítulo 2, versículos 17 e 18, lemos: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: você tem a fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Tiago não estava contradizendo Paulo, mas estava esclarecendo a mensagem de Paulo, afirmando que a evidência de que uma pessoa recebeu a graça de Deus é uma vida de obediência, mas também a capacidade de perseverar. Uma pessoa que desobedece habitualmente a palavra de Deus nunca nasceu de novo. Muitas pessoas que fizeram a oração de arrependimento, movidas pela emoção, depois voltaram aos seus antigos caminhos de desobediência. Elas continuam vivendo para si mesmas, ao mesmo tempo confiando em uma salvação emocional destituída de poder para transformá-los. De que adianta reconhecer Jesus Cristo quando não há mudança de atitude? Isso é reduzir a imagem da glória de Deus ao nível do homem corruptível. Crer é obedecer, e obedecer é crer. Por que Abraão é chamado de o pai da fé? Porque ele creu, porque ele obedeceu. E obedeceu numa circunstância extremamente difícil, que foi quando Deus pediu o sacrifício do seu próprio filho. Claro que Deus não queria a morte de Isaque, mas queria provar Abraão. Quando a glória de Deus é revelada, a desordem é confrontada com julgamento imediato, a fim de garantir a manutenção da ordem divina. Deus tem um remanescente. Glórias a Deus por isso. Em 2 Timóteo 4:3, lemos:
pois está vindo um tempo em que as pessoas não darão mais ouvidos à sã doutrina. Em vez disso, elas seguirão os seus próprios desejos e procurarão mestres que lhe digam o que eles quiserem ouvir. É triste dizer, mas nós estamos vivendo esses dias. Parece que os líderes querem apenas atrair multidões do que manter a justiça. Eles têm medo de pregar a verdade com ousadia, preocupados em colocarem em risco tudo o que eles construíram em seus ministérios. Então, eles dizem às pessoas o que elas querem ouvir e evitam o confronto. Os resultados são devastadores. Os pecadores frequentam as reuniões da igreja sem convicção de pecado e inconscientes do que a justiça significa. Muitas dessas pessoas confusas supõem ser salvas, quando na verdade não são. E os piedosos clamam: onde está Deus? Ele aceita isso? E o pior de tudo é que a sociedade continua presa nas trevas e a igreja é vista com desdém. Uma igreja enferma não pode ajudar a sociedade. Qual é a resposta de Deus? Essa resposta está no remanescente, que Deus encontrará nestes dias, últimos dias aí, os dias das últimas chuvas, através dos quais ele mais uma vez revelará a sua glória. O tamanho desse grupo não importa. Esses cristãos amarão e obedecerão ao Senhor, não importando o custo para suas vidas. Portanto, convido você a se juntar a esse grupo e aclamar para que esse derramar venha sobre nós. Precisamos nos preparar para receber, porque quando a glória de Deus se manifesta, o juízo também se manifesta. Então, junte-se a nós, busque, tenha fome de Deus e você se encontrará com o Deus verdadeiro. Amém.